2 Timóteo, capítulo 4. Todo esse capítulo, amados irmãos, é tremendamente rico e pode nos abençoar no contexto do que leremos. Eu pregarei para os irmãos do versículo de número 16 até o versículo de número 18. Mas para que nós entendamos um pouquinho melhor, nós leremos a partir do versículo de número 9. Versículo de número 9. Nós leremos responsivamente até o versículo de número 18. Mas a mensagem será fundamentada a partir do versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Procura vir ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Ó Deus, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor mandou o Teu Filho para morrer na cruz por nós. O Senhor nos selou com o Teu Espírito Santo, ó Deus, no dia em que o Senhor nos converteu. E, ó Pai, durante toda a nossa caminhada, o Senhor não desistiu de nós. Mas o Senhor tem feito, ó Pai, tudo para que o velho homem morra em nós e para que Cristo cresça. Ó Deus, e muitas vezes o Senhor usa os sofrimentos e as angústias, ó Deus, para que nós não coloquemos a esperança em circunstâncias, em projetos pessoais, em pessoas. O Senhor de fato quer acabar com toda a idolatria, Deus, ó Pai, que há no nosso coração. E por isso muitas vezes o Senhor nos leva para o meio da tempestade, para nós entendermos que, de fato, só quem pode nos socorrer na tempestade é o Senhor. Só quem está ao nosso lado é o Senhor. Ó Deus, tira do nosso coração qualquer expectativa em homens, Senhor, e deixa-nos confiar em Ti de todo o nosso coração, porque só o Senhor é bom, só o Senhor conduz todas as coisas perfeitamente, e só a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for. Agora então, Deus, fala aos nossos corações. Sê Tu, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, nosso Consolador, e nos anima a seguirmos firmes na caminhada cristã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Alguma vez na sua vida você já se sentiu só? Alguma vez na sua vida, mesmo rodeado de pessoas, veja bem que eu não estou falando de isolamento social, porque você pode estar cercado de dezenas, de centenas de pessoas, mas ter uma sensação de solidão horrível na alma, uma sensação de abandono, de que você está solitário e que já não há mais esperança para a sua vida. Sinceramente, amados irmãos, a única pessoa que nós não esperaríamos que passaria por isso é Paulo, Saulo de Tarso. Se você dá uma olhada superficial nas Sagradas Escrituras, em Romanos 16, 1 Coríntios 16, Colossenses 4, 2 Timóteo capítulo 1, você verá que Paulo tem dezenas de amigos chegados. Ele cita a todos eles pelo nome.
Mas de repente então o nosso texto nos apresenta Paulo dizendo que todos o abandonaram. Ele diz no versículo 10 que Demas amou o presente século e o abandonou. Depois do versículo de número 16, ele diz que todos o abandonaram. Ora pois, amados irmãos, o que está acontecendo com o apóstolo aqui? Veja bem que Paulo aqui não está mais naquela prisão do final do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo foi para Roma, ficou preso em sua casa por 2 anos, onde podia receber pessoas e pregar para elas o evangelho, e mais do que isso, guardas pretorianos, que seriam futuros senadores romanos, o vigiavam. Orem por mim que eu estou enfermo hoje, irmãos. Eles o vigiavam e ele pregava o evangelho para eles de manhã, à tarde e à noite, por espaço de 2 anos, de maneira que o evangelho entrou no palácio e entrou na família do próprio César, do próprio imperador. Depois de 2 anos, como não havia causa justa contra Paulo, ele foi liberto, amados irmãos, e provavelmente, como era o seu desejo, foi enviado pela igreja de Roma à Espanha, e o evangelho chegou na Península Ibérica por meio da pregação do apóstolo Paulo. Mas depois, amados irmãos, do tempo que Paulo passa ali, a cidade de Roma, amados irmãos, é incendiada pelo ensandecido imperador Nero. E nós sabemos, amados irmãos, que a maioria dos bairros da cidade de Roma foram queimados. Dos 14 bairros, 10 bairros sofreram um incêndio. E Nero não tinha a quem culpar, ele quis queimar Roma porque ele queria destruir a parte velha da cidade e construir uma capital mais gloriosa. E o que foi impressionante, amados irmãos, que os únicos bairros que não passaram pelo incêndio eram os principais bairros onde moravam os cristãos e os judeus. Então Nero, amados irmãos e irmãs, fica à mercê da possibilidade desse álibi e culpa os cristãos. E o principal líder dos cristãos naqueles dias é Paulo. Paulo estava em Troade quando foi preso. E agora, amados irmãos, Paulo não está mais como aquele homem que defendia a sua fé, alugando uma casa, pregando o evangelho e sendo bem recebido em Roma. Agora ele é preso como um malfeitor. Ele é preso como um mandante do incêndio da belíssima cidade de Roma, ainda que não seja o culpado. E então, quando ele é preso e levado a Roma, quando os romanos faziam suas audiências, havia uma primeira audiência chamada Prima Actio. E a Prima Actio era onde era apresentada a acusação. E então, aquela pessoa tinha direito de apresentar a sua primeira defesa. E Paulo, amados irmãos, voltou para Roma. Muita gente em Roma tinha sido abençoada pelo ministério de Paulo. Várias pessoas do mundo inteiro, amados irmãos e irmãs, para quem Paulo pregou, moravam em Roma. Então ele disse: eu vou para Roma e lá eu não vou ficar sozinho. Mas ele nos conta, amados irmãos, que no dia da Prima Actio Romana, nessa prisão, Paulo, que antes sempre foi acompanhado, ele se encontra só. Ninguém esteve ao seu lado. Todos temeram o poder e a ira do imperador e não quiseram identificar-se com o apóstolo. E aqui então, quando o apóstolo diz: todos me abandonaram, nós encontramos que até um homem de Deus, do quilate de Paulo, enfrentou a solidão. Então, se você estiver enfrentando a solidão, se você já tiver enfrentado a solidão, ou se porventura você vier a enfrentar a solidão, por favor, não pense que você é menos espiritual que os seus irmãos. Por favor, não ache que você é um cristão indigno por causa disso, porque nós encontramos até o próprio Elias no momento de angústia, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, queimaram a tua lei, e eu fiquei só e querem tirar minha vida. Então, homens de Deus e mulheres de Deus, porque são humanos e enfrentam grande luta nessa terra, em um dia ou outro podem enfrentar a tristeza, a dor, a angústia e a solidão. O que fazer no dia da solidão? O texto nos apresenta o dia da solidão. A primeira verdade que o texto nos diz, irmãos, é que o dia da solidão é o dia do abandono. O dia da solidão é o dia do abandono. Vamos ler aqui o versículo 16 no início. Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Talvez o apóstolo tivesse expectativa, irmãos, que no meio daquele julgamento se levantassem ali cidadãos de bem da cidade de Roma que o conheciam.
ou outros importantes personagens do império. Então, naquela prima actio, se levantassem e diriam: Paulo é um homem idôneo, ele tem feito bem para todo o império romano, ele tem feito com que os cristãos sejam melhores súditos e honrado o imperador. Mas ele nos diz, amados irmãos, que na sua primeira defesa ninguém foi a seu favor. Não houve um para aparecer e dizer: Paulo é meu pai na fé. O evangelho que Paulo pregou transformou a minha vida. A vida de Paulo transformou a minha família. Paulo foi usado por Deus para restaurar tudo que eu precisava ter na vida. Não, amados irmãos, todos, exatamente todos o abandonaram. O dia da solidão é o dia do abandono. Se Paulo passou por esse dia, irmão, você também pode passar. E preste atenção comigo, Paulo, amados irmãos, é um homem que dedicou a sua vida plantando igrejas no mundo inteiro. Se você ler as listas que eu disse para você no início, você verá Paulo citando o nome de pessoas, dezenas de pessoas, com grande carinho, falando que ele as amava. Pasmem comigo, irmãos, Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Quando ele ficou em Éfeso, ele pregava ali provavelmente 5 horas por dia. E nasce a grande igreja de Éfeso, amados irmãos, fruto do ministério dele. Mas não só a grande igreja de Éfeso, as outras 6 igrejas do Apocalipse nascem enquanto Paulo está pregando o evangelho em Éfeso. Porque as pessoas vêm de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, ouvir Paulo pregar, são tocadas, se convertem, e então voltam para a sua cidade e plantam a igreja, debaixo do ministério do apóstolo. E além disso, Hierápolis e Colossos também foram plantadas do mesmo jeito. 8 igrejas onde Paulo dedicou a sua vida abençoando uma região. Sabe o que aconteceu com o pessoal de Éfeso? Capítulo 1, se nós dermos uma olhadinha aqui, versículo 15 de 2 Timóteo diz assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo dedicou 3 anos da vida dele na Ásia. Paulo amou aquele povo. Paulo treinou os presbíteros das igrejas. Paulo caminhou com eles e os levou à maturidade em Cristo. Mas no dia de maior angústia da sua vida, ele diz: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Aqueles mais próximos de Paulo o abandonaram, irmãos. O próprio capítulo 4, onde lemos no início, diz aqui: procura vir ter comigo depressa. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era chegado de Paulo, era um dos obreiros, um dos evangelistas. Mas ele fala mais, ele diz que Demas foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito, amados irmãos, a quem Paulo escreveu uma carta, foi para a Dalmácia. Somente Lucas ficou com ele. O dia da solidão é o dia do abandono. Há dias nos quais, amados irmãos, aqueles que dizem ser nossos amigos, nossos colegas, com os quais nós caminhamos, com os quais nós repartimos a nossa comida, com os quais nós compartilhamos os nossos sonhos, com os quais nós sonhamos com um futuro maravilhoso, no dia em que nós mais precisávamos deles, eles vieram por trás de nós e nos apunhalaram e nos tiraram a perspectiva do que viria por diante. O dia da solidão é o dia do abandono. Meu irmão, todos nós neste mundo, um dia ou outro poderemos enfrentar o abandono. É por isso que você não pode colocar a sua confiança última em pessoa alguma, porque a nossa confiança última só pode estar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e não receia quando vê vir o calor no deserto, mas é frutífero e é uma bênção. Mas se você coloca a sua esperança última, o maior amor da sua vida em pessoas, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço mortal o seu braço e a sua força. Meus queridos irmãos, nós podemos ter amigos, nós devemos ter bons relacionamentos em nosso lar, de confiança, mas a confiança última, a esperança última da nossa vida não pode ser colocada em pessoas. Sabem por quê? Porque só quem nos amou sobre tudo e sobre todos foi o Senhor, que deu a sua vida na cruz por amor de nós. Então, meu querido irmão, o dia da solidão é um dia de abandono. E sabe por que você pode enfrentar o dia do abandono e sair vitorioso? Porque o próprio Filho de Deus, no dia da mais terrível dor, foi abandonado por todos os seus amigos. Judas o vendeu por 30 moedas de prata
possuído por Satanás, negou o Senhor. Os seus amigos chegados, seus 3 amigos, tão desanimados com a tristeza e a angústia, não conseguiram orar com ele nem sequer 1 hora. Pedro, que na noite anterior, cheio de bravatas, disse: esses daí podem te negar, mas eu vou contigo até a morte. Quando estava diante de uma criada numa fogueira e foi perguntado se era discípulo, ele diz: não conheço esse homem, nunca vi. Jesus foi abandonado pelos seus amigos, foi abandonado por todos. Para que você pudesse resistir ao abandono nesse mundo, Jesus foi abandonado na cruz pelo seu próprio Pai. Quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus foi abandonado à ira de Deus na cruz, para que você não fosse abandonado à ira de Deus no inferno. Se você foi abandonado, amado irmão, por alguma pessoa que você amava, por um amigo, por uma pessoa a qual você consagrou a sua vida, se ela pisou na bola com você, preste atenção, você pode passar por abandonos nessa vida, mas se você crê em Jesus, você não será abandonado eternamente. Você passará a eternidade na presença do Filho de Deus, no lugar onde não haverá luto, onde não haverá choro, onde não haverá angústia, onde não haverá decepção, onde não haverá dor, onde a alegria será perene, onde o júbilo será constante, para que você não seja abandonado eternamente. Cristo foi abandonado na cruz em seu lugar. Então preste atenção, você vai vencer o dia do abandono, porque Jesus já foi abandonado por você. Ele te dará a vitória e você não será abandonado eternamente. Você passará a eternidade na presença do Senhor. Que Deus te dê vitória no dia da solidão, no dia do abandono, em nome de Jesus. Mas o dia do abandono, amados irmãos, também é o dia do perdão. O dia do abandono é o dia do perdão. Olhem comigo ainda para o versículo 16. Olha o que Paulo diz. Todos leiam comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos que isto não lhe seja posto em conta. O que aconteceu com esse homem, irmãos? No início da segunda viagem missionária, ele não foi capaz de perdoar João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado a ele, a Barnabé, na primeira viagem. E quando Barnabé, com o seu coração pastoral, quis trazer Marcos de novo para resgatar o menino, Paulo disse: Marcos comigo não vai. Mas Barnabé: o que é isso, Paulo? Deixa de ser intransigente, o rapaz é um menino, né? E Paulo disse: comigo não vai. E irmãos, aqueles 2 grandes amigos brigaram, porque Paulo não foi capaz de perdoar Marcos naquela época. Mas agora, no final da sua vida, escrevendo para Timóteo, ele diz aqui: traze contigo a Marcos, porque me é útil para o ministério. As décadas passaram e esse homem amadureceu. E esse homem que tinha ficado irado com Marcos por muito menos do que o que aconteceu aqui, agora, amados irmãos, quando ele é abandonado por todos, ele diz no final do versículo: que isto não lhe seja posto em conta. Paulo nos ensina que o dia da solidão é o dia do perdão. O dia da solidão é o dia em que o perdão de Jesus se manifesta na nossa vida. É o dia no qual nós não deixamos a ira e o rancor tomar conta de nós. Mas é o dia no qual nós nos lembramos que nossas ofensas contra o Senhor foram infinitamente maiores, e que se Ele nos perdoou de todas as nossas ofensas e pecados, nós também, pela graça de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, obedeceremos à Escritura e perdoaremos os nossos irmãos. Mas por que Paulo? Com quem Paulo aprendeu a perdoar desse jeito? Você se lembra a primeira vez que Saulo apareceu nas Escrituras? Foi naquele dia em que o primeiro diácono mártir da história da igreja pregava, e a multidão irada, porque ele acusou o pecado dos judeus de terem assassinado Jesus e serem de duro coração, o levaram para fora da cidade e estavam apedrejando Estevão. E Estevão então nos conta, irmãos, que de repente ele olha para os céus quando está sendo apedrejado e vê o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai.
E ele diz então: Senhor Jesus, ele diz: eis que vejo o céu aberto e vejo o Senhor Jesus sentado à direita do Pai. E os judeus irados então taparam os ouvidos e tomaram as pedras e começaram a apedrejá-lo. E ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E enquanto eles o estão apedrejando, ele diz: Senhor, não coloque esse pecado na conta deles. E as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. A consciência dele foi aguilhoada naquele tempo, onde ele aprendeu a ver um homem que estava sendo assassinado perdoar aqueles que o matavam. Mas com quem Paulo e Estevão aprenderam a perdoar desse jeito? Lucas nos conta, amados irmãos, no capítulo de número 23, dos versículos 33 ao 34, que no dia em que crucificaram o Senhor, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, lançaram sortes. Você é capaz de perdoar quem te abandonou? Você é capaz de perdoar quem pisou na bola com você? Você já deu perdão para quem traiu você? Para quem mentiu para você? Para quem te enganou? Ah, meu querido irmão, você tem coragem de orar e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Se o Senhor for perdoar as suas dívidas como você perdoa as dívidas dos seus irmãos, como é que você vai ficar? Se o Senhor for falar de todas as suas traições, como você fala das traições dos seus irmãos, como é que você vai ficar? Ó, meus irmãos, nós podemos perdoar os pecados de nossos irmãos quando entendemos a gravidade do nosso pecado cometido contra o nosso Deus. O nosso Deus é santo e Ele merecia toda a glória, todo o nosso amor, toda a nossa consagração. Mas nós não só nascemos em pecado, mas sempre pecamos contra Ele. E muitas vezes dentro da própria igreja, quando deveríamos fazer tudo para a sua glória, fizemos coisas pensando no que nós mais gostávamos e no que nos agradava. E muitas vezes não vivemos para a glória desse Deus maravilhoso. E amados irmãos, se nós não vivemos para a glória dele, nós merecemos o inferno da ira de Deus. Mas esse Deus é tão maravilhoso e bondoso que ele mandou o seu filho numa cruz, e o seu filho pediu para que o Senhor perdoasse até aqueles que o estavam crucificando. Meu irmão, o Senhor te deixou passar pelo dia da solidão e do abandono para você aprender a perdoar como Jesus. Você não teria outra oportunidade para crescer espiritualmente e exercer o perdão se você não enfrentasse o dia da solidão. Então Deus teve de ti compaixão, quis trazer à sua vida transformação, quis fazer você crescer como cristão. Por isso te deixou enfrentar a solidão, para que em obediência você liberasse o perdão. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Não existe pecado que cometam contra nós que se compare aos pecados que nós cometemos contra o nosso Deus. Irmão, perdão não é questão, pastor, eu não sinto que devo perdoar. Perdão não é questão de eu sinto ou não sinto, não, meu irmão. Perdão é questão de obediência. É claro que você sofreu o dano, mas você resolveu não lembrar-se com ira. Você resolveu entender que esse pecado que foi cometido contra você, Jesus pagou na cruz. Então você sofre o dano e deixa essa pessoa ir em paz. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, o seu coração fica cheio de mágoa, o seu coração fica cheio de ira, o seu coração fica cheio de angústia. E a pessoa que pecou contra você foi embora, está livre e nem se preocupa com isso. E você ainda está aqui lamentando, lambendo as suas feridas e sofrendo por algo e talvez até aumentando as próprias feridas para dizer que não amaram você e você está autodestruindo sua própria vida. Em nome do Senhor Jesus, entenda que perdão não é questão de sentimento, perdão é questão de obediência.
Você fala, Senhor, eu não quero, mas o Senhor manda fazer. Fala, eu te perdoo, vá em paz. Que Deus te abençoe. É deixar ir, amado irmão. Perdoar é deixar ir. É claro que nem sempre quando a gente perdoa, nós não vamos ser inocentes. Você vai ficar com um relacionamento talvez do jeito que era. Você lembra comigo de Jacó e de Esaú, uma das cenas mais lindas da Bíblia? Eu ainda vou pregar logo esse texto aqui. Mas você lembra que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão com um prato de lentilhas, porque Esaú é insensato. Depois ele rouba a bênção do seu irmão. O seu irmão o quer matar, ele foge para a casa do tio, fica 20 anos longe. Quando ele está voltando para a sua terra, avisam para ele que o irmão dele vem com uma guerrilha de 400 homens encontrá-lo. Ele fica, meu Deus do céu, vai me matar. Então ele orou, teve um quebrantamento, um reavivamento no relacionamento com Deus, numa luta com o Senhor. Deus deu a ele a vitória, e ele então divide 550 animais para o seu irmão, que ele vai dar de presente, divide a sua família, e quando o seu irmão vem longe, ele ajoelha 7 vezes, ele se humilha, e quando ele vê o seu irmão, eles correm um para o outro, eles são gêmeos, e eles se abraçam, e choram copiosamente no ombro um do outro, e são reconciliados ali. Mas Esaú fala assim, deixa eu deixar meus homens aí no seu meio. Ele falou assim, para quê? Jacó é inexperiente. Não, minhas mulheres têm menino pequeno, né? As ovelhas andam devagar. Faz o seguinte, vai lá para a sua terra, depois eu passo lá. E Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro, irmãos. Mas eles se perdoaram. E tinham paz. E não havia mais ira entre os irmãos. Então que Deus te dê a bênção de obedecer a palavra, de entender o tamanho do perdão que você recebeu. E que você diga, eu te perdoo, vá em paz. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. O dia da solidão vem para nos ensinar a bênção do perdão. Que Deus te faça perdoador, como você foi perdoado por Cristo Jesus. Amém? Você já enfrentou o dia da solidão? O dia da solidão, irmãos, como temos visto, é o dia do abandono e o dia do perdão. Mas o dia da solidão é o dia do livramento. O dia da solidão é o dia do livramento. Versículo de número 17. Vamos ler todos juntos comigo? Eu vou ler. Vamos ler todos juntos. Vamos lá no 3. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Paulo ficou, irmãos, tremendamente triste aquele dia. Naquele dia, quando não tinha ninguém do lado dele, talvez, meu querido Mateus, ele falou assim, acho que acabou. Talvez de hoje eu não passo. Mas então ele disse que naquele momento em que ele estava sozinho, ele diz que o Senhor traz grande livramento. E o primeiro verbo que ele usa eu gosto demais, mas o Senhor me assistiu. E o assistir do Senhor aqui não é igual você assenta e fica assistindo a televisão, não. O Senhor não ficou só olhando para ele. A ideia dessa palavra no grego é literalmente, o Senhor se colocou ao meu lado. Que bênção maravilhosa. O Senhor promete na palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. No dia do abandono, no dia da solidão, você está sozinho, mas de repente o Senhor vem e te assiste. O Senhor me assistiu. O Senhor não me abandonou, todos me abandonaram, mas Jesus nunca me abandona, Ele sempre está ao meu lado, louvado seja o Senhor. O Senhor me assistiu, mas Ele diz, mas me revestiu de forças. A ideia desse verbo poderia ser traduzido literalmente, me empoderou, me deu poder. Para que então o Senhor, além de estar ao lado e consolar Paulo, no dia mais terrível, o Senhor capacita Paulo com o Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, irmãos. Ele diz, o Senhor me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Deus queria que Nero ouvisse o Evangelho. Deus queria que os generais romanos ouvissem o Evangelho. Deus queria que as maiores autoridades do mundo ouvissem que Deus mandou seu Filho para pagar os pecados de todo aquele que nele crê na cruz. E foi no dia da solidão que o Senhor se colocou ao lado de Paulo. E quando Paulo poderia pensar, não valeu a pena nada, eu dediquei minha vida inteira, ninguém ficou comigo, quer saber, vou chutar tudo. Não, irmãos, ele sabia que o Senhor estava do lado dele, e o Senhor deu força, e ele pregou o Evangelho naquela audiência.
E ele disse que a pregação foi plenamente cumprida. Ele cumpriu a missão, ele transbordou, ele cumpriu o projeto de Deus para ele. E aí então ele disse: de maneira que eu fui livrado da boca do leão. Todos os gentios a ouviram. E Paulo aqui está dizendo literalmente que ele não foi jogado no Coliseu para ser comido, como disse o reverendo Hernandes, pelos leões esfaimados da Líbia. Não é verdade? O Senhor o protegeu, o Senhor livrou a sua vida. Que bênção maravilhosa, irmãos, entender que no dia da solidão nós aprendemos que Deus é quem nos dá o livramento. Se você está aqui, irmão, e teve grandes livramentos na sua vida, foi só pelo Senhor. Ah, meu irmão, talvez um dia em que você estava sozinho e seus amigos te abandonaram, seu pai te abandonou, sua mãe se esqueceu de você, e de repente então, e eu já aconselhei gente que morava no 15º piso, e a pessoa chegou assim e olhou para baixo, e Satanás falou no ouvido: acaba logo com isso, pula. E a pessoa desesperadamente começou a chorar, e graças a Deus o Senhor deu discernimento àquele irmão, que falou assim: eu te repreendo, Satanás, minha vida pertence ao Senhor Jesus, sai daqui. Ainda que eu enfrente o desespero, eu não tiro a minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor. Entenda bem, meu irmão, que você pode ter sido traído. Entenda bem que o seu nome pode ter sido vilipendiado. Entenda bem que alguém pode ter difamado você na internet. Podem ter falado mal de você. Podem ter feito uma denúncia injusta contra você. Mas o Senhor está ao seu lado, Ele te assiste. O Senhor te capacita, Ele te dá poder para continuar pregando o Evangelho. E o Senhor é quem te livra da boca do leão. Então, coragem. Preste atenção, o seu Deus é maior do que as circunstâncias, o seu Deus é maior do que a tempestade, o seu Deus é maior do que as angústias, o seu Deus é maior do que os seus problemas. Então confie a sua vida às mãos de Jesus, tome das mãos do Senhor e diga: Senhor, toma minha mão, socorre-me, o Senhor vai te dar o livramento, em nome de Jesus, amém. Ah, que Deus te visite com livramento, irmão, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Como você reagiu no dia da solidão? O dia da solidão é o dia do abandono. O dia da solidão é o dia do perdão. O dia da solidão é o dia do livramento. Mas o dia da solidão é o dia da esperança. O dia da solidão é o dia da esperança. O dia da solidão é o dia da esperança. Eu vi o reverendo Hernandes pregar um sermão de 8 pontos nesse texto, então eu posso pregar de 5, tá bom? O dia da solidão é o dia da esperança. Versículo de número 18, olha comigo a primeira parte. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Louvado seja Deus, irmãos. Ah, irmãos, Paulo já disse nessa mesma carta: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai ser assassinado por causa do nome de Jesus. E ele sabe que Satanás virá contra ele com toda a força. Ele está na prisão mamertina, naquela masmorra lúgubre, cheio de mofo ao redor, não tem nem sua capa, porque pede a Timóteo que traga a capa, deseja estudar os pergaminhos para ir para o céu cheio das escrituras, quer também seus livros para poder se deleitar, mas ele sabe que a sua hora está chegando, ele sabe que ele vai ser assassinado. Mas é impressionante, amados irmãos, olhar para esse mártir da história da igreja, que vai perder a sua vida, e não está desesperado. Não está: meu Deus, minha vida vai acabar, eu sou tão moço, como é que isso acontece comigo? Não, irmão. Ele sabe que cumpriu a missão.
E Ele pregou para nós que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E se o Senhor vai fazer com que Ele cruze os umbrais daquela grande cidade, será para Ele a maior bênção. E é por isso então que Ele diz que, ainda que Ele não venha a ser livrado da morte, Ele compartilha conosco que o Senhor o livrará de toda a obra do inferno e o levará salvo para o seu reino celestial. Louvado seja Deus, irmãos, porque ainda que a nossa vida pereça nessa terra, ela durará eternamente nos céus. Preste atenção, nós não chegamos em casa ainda. A nossa vida aqui um dia ou outro vai se dissipar, mas se você crê em Cristo Jesus, eu creio que não é errado imaginar de nenhuma maneira, se nós nos mantemos na teologia das Escrituras. Imagine comigo, você fecha seus olhos aqui e você chega no portão daquele grande lugar, e aí então você fala com quem está na porta, e de repente você fala seu nome, e o seu nome está no livro, e a pessoa diz que o rei está te esperando, e você entra nos mais belos pomares, nos mais lindos jardins, e você se encontra com o rei, e ele fala para você: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. A morte para o cristão não é razão de desespero, irmão. A morte para o cristão é o dia de se encontrar com o Senhor. Então não fique preocupado com o dia da sua morte. O dia da sua morte já está determinado e ninguém pode mudá-lo. Saiba que se você crê em Jesus, no dia em que você morrer, a espada vai cair da sua mão e você vai receber uma coroa nos céus. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Você tem esperança. Você tem vida eterna. A nossa vida aqui, irmão, não é nada comparado com a eternidade gloriosa que nós passaremos na presença do Senhor. Então creia no Senhor e que essa verdade te console, que o Senhor te encha de esperança e abençoe a tua vida em nome de Jesus. Mas em último lugar, o texto nos diz nesta noite que o dia da solidão, além de ser o dia do abandono, do perdão, do livramento e da esperança, o dia do perdão, o dia da solidão é dia de adoração. O dia da solidão é dia de adoração. Versículo de número 18, na sua segunda metade, diz assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ver de novo, irmãos. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Eu quero morrer desse jeito aqui, meu irmão. Esse homem foi abandonado por todos, foi traído por todos, é um dos maiores heróis da fé cristã, está sozinho, vai morrer daqui a alguns dias, e está fazendo um culto. A Ele, pois a glória eternamente. Amém. Foi Paulo que criou. A Deus damos glória, a Deus seja a glória, a Deus damos glória, que por nós tanto fez, foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória, que por nós tanto fez. Como é que você quer partir daqui? Paulo glorifica a Deus. A Deus seja a glória pelos séculos dos séculos, eternamente, para sempre. Amém. Ele cumpre o propósito da sua existência. Ele está morrendo, dando toda a glória e toda a honra ao nome do Senhor. Quem aqui viu o filme Titanic? Levante a mão. Irmãos, eu não sei se aconteceu daquele jeito, mas quando eu era noivo da minha esposinha, no final da década de 90, assistindo aquele filme, para mim um dos melhores momentos
foi quando o filme estava acabando e os músicos se cumprimentam. E eles dizem uns para os outros: foi um prazer tocar com você. E eles começam com cello, com violino, a orquestra a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, e sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que você queira estar mais perto do Senhor. Que você entenda que a solidão veio para que você esteja mais perto do Senhor. A solidão veio para que você tire toda a sua esperança de falsos deuses e pessoas. A solidão veio para que você dê somente ao Senhor, hoje, amanhã, para sempre, na eternidade. Somente a Deus seja dada toda a glória. Como você tem reagido no dia da solidão? Você tem se desesperado? Você tem dado ouvidos ao diabo e tem desejado acabar com a sua própria vida? Você tem passado com o coração machucado, rancoroso? Ou você está com a alma curada, cheia do perdão, da graça e da bênção de Deus? Preste atenção, o dia da solidão é dia de abandono, do perdão, do livramento, da esperança e da adoração. Que no dia da solidão, você perceba a presença do Senhor. Que você observe os livramentos do Senhor, que você pratique o perdão porque você foi perdoado, que no dia da solidão você derrame a sua alma diante do Senhor em sincera e verdadeira adoração. Que Deus te dê vitória no dia da solidão, em nome de Jesus. Amém.